Oi pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho. Você já fez atividade de arte, imagino. Agora a gente vai fazer livre encontros. Páginas 24, 25 e 26. Vamos lá. Estudando os dinossauros. Já vou dar uma dica preciosa. Nós não vamos responder as 3 perguntas agora. Nós vamos ler as 3 páginas primeiro e depois a gente responde as perguntas. Vai ser melhor, tá bom? Vamos lá. Estudando os dinossauros. Os últimos dinossauros desapareceram há cerca de 65 milhões de anos. Os primeiros seres semelhantes ao ser humano atual apareceram na Terra provavelmente há 300 mil anos. Nenhum ser humano, portanto, conviveu com os dinossauros, mas conhecemos bastante sobre esses e outros seres que viveram antes de nós. Tá. Isso você já sabia. Os dinossauros desapareceram muito antes do ser humano aparecer. Então, não teve convivência entre dinossauros e seres humanos. Então, vamos deixar para responder isso depois e vamos ler. Vai nos ajudar, tá? Fósseis. Fósseis são restos ou vestígios de organismos encontrados em rochas mais antigas que 10 mil anos. A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Obter fósseis é um trabalho muito difícil. Eles se encontram em meio às camadas de certas rochas. Esse daqui é a foto de um fóssil de samambaia que viveu até 360 milhões de anos atrás. Página 25. A probabilidade de um ser vivo ou parte dele ter sido preservado é bastante pequena, pois são necessárias condições muito especiais para isso. Quando um ser vivo morre, certos micro-organismos do solo ou da água decompõem os materiais que formam o seu corpo, fazendo esses materiais se incorporarem ao solo. Em um processo de fossilização, uma camada de terra muito fina recobre o corpo do ser que morreu, impedindo a ação dos micro-organismos. O que quer dizer até agora? Então, um fóssil ele é formado depois que um ser vivo morre. Pode ser um animal, uma planta. Só que você estudou que quando um ser vivo morre, vão aparecer os seres decompositores, né? Os vírus e bactérias que se alimentam desse ser vivo que morreu. E aí ele vai se decompor e virar nutriente para a terra, não é? Então, se os decompositores aparecem para comer esse ser vivo que morreu, como é que vai ficar, como é que algum deles vai resistir para virar fóssil? O que acontece? Se acontecer, por isso que é difícil de encontrar fósseis, eles são raros. Quando um ser vivo morre, para que ele não se transforme em alimento para os decompositores, para os fungos e bactérias, ele precisa ser protegido por uma camada muito fina de terra, entende? Aí ele fica protegido dos vírus e das bactérias e ele não vai sofrer a decomposição. Ele vai ficar ali protegido por uma camadinha fina de terra. E com o passar dos anos, muitos anos vão se passando e vem chuva, vem vento, vem sol e vão surgindo, vai crescendo outras coisas ali em cima e aquele organismo, aquele ser vivo que morreu ali, como ele não serviu de comida para os fungos e bactérias, ele não se decompôs. Ele vai ficar mumificado. Você já deve ter visto a múmia, né? Ela está preservadinha. Tem uma certa semelhança, entendeu?
Então, aquele ser vivo ali que ficou protegido por aquela camadinha de terra, com o passar dos anos, muitos e muitos anos, vai juntar muito mais terra ali em cima, vão crescer plantas ali em cima, pedras, pode surgir rochas ali em cima. E com o passar dos anos, aquele ser vivo, ele vai se fossilizar. Eu sei que é um pouquinho difícil de entender, até de explicar, é muito abstrato, né? Mas vamos ler mais sobre isso. Aqui tem um exemplo com um peixe, a fossilização de um animal. Veja como acontece a fossilização de um animal. 1. Um ser vivo em um local sem grandes turbulências, então tem que ser um lugar tranquilo. 2. Depois que ele morre, seus restos são recobertos rapidamente por uma fina camada de sedimentos, que acaba preservando-os. Então, ele morreu e rapidamente, antes que ele pudesse apodrecer, antes que chegassem os vírus e as bactérias para fazer a decomposição, ele foi protegido por uma camada de terra. 3. Muitas camadas de sedimentos fazem pressão ao longo de milhares de anos, tá vendo? Milhares de anos. Os compostos que faziam parte do organismo são substituídos por minerais. Então, foi se passando milhares de anos e tem novas camadas de terra em cima desse resto de peixe. E ele vai secando e desidratando, mas ele não vai apodrecer. É como se ele fosse apenas secando, sobrando apenas os ossos, entende? 4. Alguns fósseis afloram quando os restos que os cobriam são carregados pelo vento, pela chuva ou são descobertos em escavações. Mas a maioria dos fósseis nunca será encontrada. Por que nunca será encontrada? Porque se são milhares de anos acumulando terra em cima dele, imagina como eles devem estar profundos, em camadas profundas abaixo da terra. Por isso que é tão difícil de encontrar. Na verdade, os restos do animal servem como um molde. Em geral, apenas as partes muito duras, como ossos, dentes e conchas, são fossilizadas. Os organismos dificilmente são encontrados inteiros, e sim fragmentados. São pedaços de ossos ou conchas, alguns dentes, escamas, etc. Caberá aos pesquisadores unir as partes desse quebra-cabeça, porque nem todas as partes do animal conseguem resistir a esse processo de sedimentação de milhares de anos. Só as partes mais duras do esqueleto, né? Página 26. Além dos dinossauros, outros seres deixaram marcas de sua existência, como caramujos, plantas, insetos, peixes, vermes, entre outros. Tem gente que acha que só existe fóssil de dinossauro, e não é. Todo ser vivo, se aconteceu com ele esse processo depois da morte, se ele foi coberto por uma camada ali de terra, se ele não sofreu a ação dos decompositores, ele não se decompôs, passou-se ali milhares de anos e ele foi cada vez sendo mais encoberto por terra, pedra e sedimentos, ele pode se tornar um fóssil também. Então não é exceção de dinossauro, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um fóssil de um peixe que viveu na época dos dinossauros, mas é um peixe. Uma pegada de animal com 10 centímetros, que viveu na Suíça há 200 milhões de anos. Fóssil de molusco, que viveu há cerca de 150 milhões de anos. Ovos fósseis de dinossauros do período Cretáceo encontrados na China. São considerados fósseis, além dos restos de animais e vegetais, outras evidências da vida dos seres vivos, como fezes, cocô, chamados de cropólitos, pegadas, rastros e marcas de raízes, troncos e folhas vegetais. Agora a gente vai voltar lá na 44 para responder as perguntas 1, 2 e 3, tá? Vamos lá. 1.
De modo geral, que materiais os cientistas estudam para saber tanto sobre os dinossauros? O que eles mais estudam para saber sobre os dinossauros são os fósseis. Dois, onde esses materiais são encontrados? Em rochas, meu A ficou. 3. Explique como você acha que esses materiais puderam ficar preservados por tanto tempo. A gente leu que eles ficaram preservados porque assim que aquele ser vivo morreu, ele foi coberto por uma camada fina de terra e com o passar do tempo, mais terra foi se acumulando ali em cima e aí ele ficou protegido dos fungos e bactérias, né? E por isso que ele não se decompôs. Logo após a morte do ser vivo, o cobriu. E com o passar do tempo, mais sedimentos se acumularam sobre ele. Impedindo a ação dos decompositores. Logo após a morte do ser vivo, uma fina camada de terra o cobriu. Com o passar do tempo, mais sedimentos se acumularam sobre ele, impedindo a ação dos decompositores. Por hoje é isso. Nós nos vemos na próxima aula. Estou cansada, estou falando errado. Beijo, fiquem com Deus.